Ao longo das últimas semanas, nós temos conversado sobre esse tema que aí está, lidando com esqueletos no armário, e o nosso objetivo tem sido o de tratar alguns assuntos que normalmente não têm sido tratados, seja devido ao desconforto ou à complexidade que eles têm inerentes a si. Como fonte da nossa reflexão, nós temos nos valido de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que se reunia na cidade de Corinto. Os esqueletos no armário daquela igreja, que não eram poucos, tinham a ver com uma relação acrítica para com a cultura que os envolvia. Até o momento nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o esqueleto das intrigas e divisões. Existia muita gente complicada dentro da igreja de Corinto, gente que era doida por arrumar algum tipo de problema. Não perdia uma oportunidade para criar intriga, para participar da discussão, para fazer uma crítica. Eles tinham prazer nisso. O segundo esqueleto trabalhado por nós aqui foi o esqueleto filosófico-teológico. Algumas pessoas envolvidas pelas filosofias gregas começaram a administrar certa dificuldade para crerem na mensagem do Evangelho. Mensagem essa que passou a ser vista como grande loucura. O esqueleto da imoralidade sexual foi o terceiro esqueleto estudado por nós. Gente da igreja de Corinto administrava algumas práticas de imoralidade sexual que nem mesmo nas cidades mais perniciosas da antiguidade eram praticadas. O quarto esqueleto identificado e tratado por nós aqui foi o do litígio entre irmãos. Diferente do que acontecia, por exemplo, com os gregos, que tratavam os seus problemas nas suas assembleias, diferente do que acontecia com os judeus, que tratavam os seus problemas nas sinagogas, os cristãos não conseguiam tratar os seus problemas na comunidade cristã e então partiam para os tribunais romanos, trazendo grande vergonha sobre a comunidade de Cristo. E na última mensagem, o pastor Ricardo Agreste falou um pouquinho sobre a importância do amor nas relações comunitárias. Hoje nós vamos conversar sobre mais um esqueleto que normalmente fica bem escondidinho dentro do armário de alguns de nós. É o esqueleto da banalização do sagrado. O esqueleto da banalização do sagrado. Mas o que vem a ser isso? É a tendência de ver como comum algo que por excelência é especial ou extraordinário. Isso pode ser percebido numa história que narra a chegada de Jesus na cidade de Jerusalém, e quando ele se aproxima do templo, ele percebe que todo o templo havia sido tomado por alguns oportunistas que vendiam o que tinham nas mãos: bonés, broches, bonecas, canecas, camisetas, passarinhos e etc. Para aqueles homens, o templo havia perdido o seu valor, o seu significado e até mesmo o seu encanto. Eles já não tinham mais reverência por ele e por isso se davam a fazer no templo tudo o que eles queriam, como se aquele fosse um lugar qualquer. Indignado com aquilo, Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A banalização do sagrado faz com que as pessoas percam o senso de transcendência e passem a olhar ao seu redor para todas as coisas ao seu redor, situações, pessoas, como coisas ordinárias, rotineiras e até mesmo triviais. A segunda característica da banalização do sagrado é que ela é responsável pela insensibilização do coração dos homens e das mulheres quanto às coisas de Deus. Pessoas influenciadas pela banalização do sagrado, muito embora possam continuar em tese envolvidas com a vida religiosa, não se deixam mais afetar por elas. Podem conhecer profundamente as Escrituras, mas não são transformados. Podem ser confrontados por seus amigos e irmãos na fé, mas não mudam o curso de suas vidas. Podem até mesmo testemunhar grandes milagres, mas ao invés de louvarem a Deus, lá no fundo
pensam que tudo não passou de uma grande coincidência. Uma terceira característica dessa banalização do sagrado é que é o esqueleto que se esconde tanto no armário de pessoas irreverentes, que não participam de comunidades cristãs, que se demonstram avessos a qualquer tipo de encontro como esse, mas também na experiência e na vida de religiosos de longa data. Por causa da banalização do sagrado, alguns nem se aventuram a buscar a Deus e acabam se consolando com bens, relacionamentos afetivos ou distinção intelectual. São os chamados irreverentes, gente que tem dificuldade de se curvar diante de Deus. Enquanto isso, os religiosos são aqueles que sofrem desse mal de maneira muito mais silenciosa, sorrateira. É o que acontece com aqueles que já fazem parte de há um bom tempo de uma comunidade cristã. Tornam-se insensíveis às coisas de Deus devido à familiarização com elas. Eles vão tanto à igreja, eles falam tanto do Evangelho, eles têm tantos costumes e tradições que acabam se tornando imunes a tudo isso. Existem diversas consequências que nós podemos abstrair desse tipo de esqueleto. O primeiro deles, a perda do entusiasmo para com a oração. Pessoas tomadas por esse tipo de esqueleto começam a administrar dificuldade para orar. Perdem o entusiasmo, perdem a alegria, perdem o desejo de se encontrarem com Deus em oração. Lá no fundo, eles não perderam a consciência de que a oração é importante. Eles apenas não a consideram como fonte de alegria para a sua experiência pessoal. A perda de entusiasmo para com a reflexão bíblica. Cristãos novos na fé, gente que está acabando de chegar no Evangelho, vem para um encontro como esse sedento, como terra seca, esperando uma gota de água. Mas cristãos que já fazem parte de uma igreja cristã há muito tempo, acabam, por vezes, sendo sugados por um sentimento que, embora os traga para cá, mantém os seus corações bem distantes daqui. Em terceiro lugar, a perda do entusiasmo para com o serviço comunitário. Algumas pessoas começam a questionar se tem valido a pena o serviço, se tem valido a pena o derramar de algumas gotas de suor. Será que as pessoas não estão me usando? Acho melhor eu ter um tempo para mim, para minha família, abrir mão de algum tipo de trabalho voluntário que eu tenho feito. A perda do entusiasmo para com isso. Em quarto lugar, a perda do entusiasmo para com a evangelização dos amigos. Novamente, cristãos que estão chegando ao Evangelho, pessoas que estão descobrindo a vida com Deus, falam do Evangelho com uma naturalidade, com uma espontaneidade e alegria muito grandes. Mas pessoas que com o tempo vão se acostumando com o Evangelho, vão também perdendo a capacidade de crer que o Evangelho tem de fato poder para realizar transformação na vida dos seus amigos. Em quinto lugar, a perda do entusiasmo para com os sacramentos de Jesus. Algumas pessoas que não participam de comunidades cristãs começam a administrar até o interesse em ouvir de vez em quando, mas sem compromisso. Não é necessário participar de uma cerimônia como o batismo. Jesus disse isso, mas na verdade ele disse por dizer. Ou então cristãos que já fazem parte de uma igreja há muito tempo, olham para uma mesa como essa e já não esperam com grande esperança coisas que Deus pode realizar durante o partilhar do pão e o partilhar do vinho. O texto que nós vamos ler em 1 Coríntios 11 fala exatamente da banalização do sagrado no contexto da ministração da Santa Ceia. Perceba comigo. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim,
Enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que você não tem casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. A banalização do sagrado na igreja de Corinto era caracterizada pela celebração da ceia, associada, em primeiro lugar, à existência de divisões. Veja comigo o versículo 18 e o versículo 19. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. O contexto maior do capítulo 11 diz respeito à Santa Ceia, o que nos dá a entender que aqueles cristãos eram capazes de se aproximar de uma mesa como essa, de provarem o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi partido na cruz e beberem do cálice que simboliza o sangue de Jesus derramado para a purificação dos nossos pecados, tudo isso visando a nossa reconciliação com Deus, com o qual tínhamos inimizade. Eles participam da ceia, mas não se constrangem das suas divisões pessoais. Comem do pão e continuam de cara virada para os seus irmãos. Bebem do cálice e continuam vivendo em grupinhos fechados, herméticos, não se abrindo para pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, que moram em lugares diferentes, que têm hábitos e culturas diferentes. Nós podemos perceber também a banalização do sagrado na igreja de Corinto pela celebração da ceia associada à ausência de solidariedade. Veja os versículos 21 e 22. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês fazem qualquer tipo de coisa, menos celebrar Santa Ceia. Por quê? Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Normalmente, a Santa Ceia era celebrada logo após uma festa chamada Festa do Ágape, Festa do Amor, festa em que as pessoas iam com suas famílias para a comunidade, levando os seus pratos, levando as suas refeições, e quando eles se sentavam ali, o objetivo era repartirem tudo que era trazido. Entretanto, isso não acontecia na igreja de Corinto. Pessoas de mais influência, de mais poder econômico, levavam pratos um pouquinho mais sofisticados e então se assentavam à mesa simplesmente com as pessoas que eram como eles, os seus pares. Pessoas que pertenciam a uma classe média, tinham um poder econômico intermediário, faziam o mesmo sentando-se com os seus pares. E os pobres, os miseráveis, os que nem mesmo tinham condições de levar um pouco de pão para a comunidade, se assentavam
juntos também. E você pode imaginar o tempo que durava a refeição deles. De ágape não tinha absolutamente nada. Os cristãos da igreja de Corinto eram capazes de olhar para o pão, de olhar para o vinho, mas ainda assim não conseguiam mover os seus corações na direção da solidariedade. O Cristo celebrado na Santa Ceia partiu o seu próprio corpo, abriu mão de si mesmo na direção do outro, mas os cristãos da igreja de Corinto eram incapazes de se mover na direção das necessidades básicas dos seus irmãos carentes e famintos. Em terceiro lugar, a banalização do sagrado na igreja de Corinto era caracterizada pela celebração da ceia associada a constantes excessos. Perceba no versículo 21, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Havia um grande medo por parte daqueles que levavam um prato um pouquinho mais sofisticado. Se eu não comer logo, os famintos da mesa do lado vão pedir. Então eu como, para que ninguém tenha tempo de me pedir. E o que é que a gente percebe, então, na sequência do versículo? Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Os cristãos daquela igreja se empanturravam de comida, se empanturravam de bebida e se embriagavam com aquilo que lhes lembrava o próprio sangue de Cristo. Está dando para perceber como os cristãos da igreja de Corinto lidavam com a Santa Ceia? Está dando para perceber como os cristãos da igreja de Corinto lidavam para com as coisas de Deus? Banalização. Perderam o senso da transcendência sobre tudo o que se faz numa comunidade. Perderam a expectativa de verem Deus atuando através das orações, através da ministração da palavra, através do compartilhar o pão e do vinho. Um esqueleto atrás do armário. Diante disso, o apóstolo Paulo reapresentou a Santa Ceia aos cristãos da igreja de Corinto, procurando resgatar 4 movimentos essenciais que não apenas a valorizavam como ritual religioso, mas a valorizam como um verdadeiro antídoto contra o endurecimento do coração. O primeiro movimento é o movimento da distração à memória. Isso mesmo. A Santa Ceia deve ser vista por nós como algo que nos tira da distração e nos traz para o resgate de algo muito bonito que foi feito por Deus através de Jesus na história. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. A Santa Ceia é para nós um convite para que nós resgatemos a lembrança de coisas que Cristo fez por nós no passado, a fim de que sejamos influenciados por essa obra no presente. Mas o que o apóstolo Paulo queria que os cristãos daquela igreja lembrassem? Em primeiro lugar, que a ceia foi estabelecida pelo próprio Jesus. A Santa Ceia não foi um ritual estabelecido pelo próprio Paulo, não nasceu no coração dele, não foi uma ideia brilhante para que a igreja pudesse crescer. Pelo contrário, tudo o que o apóstolo Paulo transmitiu àqueles cristãos com relação a esse ritual foi oferecido a ele através do próprio Jesus. A Santa Ceia não é um ritual comum. Não é uma refeição comum, é uma refeição que foi preparada pelo Senhor para nos alimentar. Hoje nós vamos partilhar do pão e do vinho. Eu gostaria desde já que a sua expectativa para participar desse momento fosse aguçada de maneira muito preciosa a partir desse momento. Isto foi preparado pelo Senhor.
um meio de nos abençoar, um meio de trazer paz às nossas vidas, um meio de derramar fortalecimento sobre os nossos corações, cansados de vivermos problemas no trabalho, problemas dentro de casa, problemas em nossos relacionamentos. Deus há de nos fortalecer através do pão e do vinho nesta noite. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo queria que eles se lembrassem que a ceia revela a maravilhosa graça de Jesus. Aonde a gente percebe isso? No versículo 23. O texto diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão e o deu aos seus discípulos. Cá entre nós, gente, o que você faria se você soubesse que os seus sócios estão te traindo, tirando o dinheiro da empresa sem que você possa perceber? Você tomaria uma refeição com eles? Você olharia para eles com amor? Você daria a vida por eles? Pois foi exatamente isso que Jesus fez aos seus discípulos. E o que isso significa? Que Jesus não se relaciona conosco a partir da lógica humana da retribuição. Antes, decidiu nos amar exatamente como somos. E isso é graça. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo queria que eles lembrassem que a ceia aponta para uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança irrevogável. O versículo 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Paulo desejava levar os cristãos de Corinto à lembrança de que não importa o quão distantes estamos do Senhor e da sua vontade, em nome da aliança que Ele um dia estabeleceu conosco, Ele há de nos trazer de volta. Talvez alguns de vocês já tenham assistido a alguns filmes em que pessoas estabelecem um pacto, uma aliança de sangue, e com isso ambas as partes reforçavam o comprometimento com o estabelecido sob pena de morte. Se eu romper com parte da minha aliança, eu ofereço a minha vida. No caso da aliança que Cristo estabeleceu conosco, ela não apenas foi estabelecida sob pena de morte, mas efetivamente sobre a entrega da sua vida. Ou seja, se alguém precisa morrer em caso de não cumprimento das exigências, esse alguém já foi morto. E esse alguém foi morto na cruz do Calvário. Jesus. O segundo movimento que o apóstolo Paulo pretende trazer de novo ao coração dos cristãos de Corinto é o seguinte: o movimento da obstinação à esperança. Veja o versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse pequeno versículo, Jesus toca em pelo menos 3 dimensões temporais: a dimensão presente, a dimensão passada e a dimensão futura. A presente, a ministração da ceia. A passada, aquilo que Jesus fez por nós no passado, morreu numa cruz, pagando pelos nossos pecados e nos purificando inteiramente para Deus. E a dimensão futura, até que Ele venha. Ao celebrarmos a Santa Ceia, nós não apenas celebramos um ritual desprovido de qualquer vínculo histórico, mas celebramos no presente, enxergando o que Jesus fez no passado e apontando para uma realidade que há de acontecer. Eu sei. Dizer isso numa sociedade imediatista pode parecer bastante complicado, mas essa é uma grande esperança do cristão.
a volta de Jesus. Nós vivemos ansiando por esse retorno. Jesus há de voltar. E isso deve impactar as nossas vidas no presente também. Uma pergunta: por que o apóstolo Paulo fez questão de apresentar essas três dimensões, passado, presente e futuro? Eu acredito que por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque existem pessoas que acreditam que a única obra que Jesus se propôs a realizar, ele já realizou no passado. Já foi, já fez, já morreu numa cruz. Não faz sentido eu colocar diante de Deus as minhas picuinhas, os meus problemas pequenos, pessoais, familiares, profissionais. Ele já fez no passado. Quem acredita nisso acaba desfrutando de um presente pálido e sem alegria. Ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor hoje, eu gostaria que você não apenas se alegrasse com aquilo que Cristo fez por você no passado, mas tivesse também a consciência e a expectativa de que Deus pode efetivamente realizar algo em sua vida no presente. A ceia nos foi dada como um meio de graça, um meio através do qual Deus nos lava, Deus nos cura, Deus nos abençoa, Deus derrama paz sobre o nosso coração. O que Deus pode fazer por sua vida hoje? Qual o seu grande sonho? Qual a sua grande expectativa? Essas coisas estão alinhadas com o coração do Pai? Deus deseja ressaltar nessa noite as nossas expectativas por coisas que Ele pode fazer em nós, ao partilharmos do pão e do vinho nesta noite. Em segundo lugar, por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque existem pessoas que acreditam que a única obra que Jesus se propõe a realizar deve ser feita no presente. E esse também é um grande perigo, um grande problema. Tem gente que nem se importa com o que aconteceu no passado. Pecado, purificação, reconciliação com Deus. Não entendo nada disso. Eu quero o meu problema de emprego resolvido, eu quero o meu problema financeiro resolvido. Eu lido com Deus como se a única obra que Ele tem para realizar, Ele tem para realizar no presente. Quem acredita nisso acaba se abatendo facilmente diante das lutas da vida. Vêm as crises, vêm as lutas, e a gente não compreende, porque se Deus não age no presente, Ele perdeu o bonde da história. E a gente está mais perdido ainda. Em terceiro lugar, porque existem pessoas que acreditam que a única obra que Jesus se propõe a realizar está reservada para o futuro. E esses aqui vivem como se estivessem com um pé lá. Se pudessem pedir, pediriam que um caminhão passasse por cima deles, porque o desejo é ir para lá, é a eternidade. Eles não querem nem saber da história. O problema de quem acredita nisso é que eles correm o risco de perder a sua própria vocação histórica. Nós não estamos aqui por acaso. Embora haja uma promessa futura, Deus deseja realizar sim algo através de nós, algo concreto, transformador na história. Nós podemos dizer também que um terceiro movimento foi sugerido por Paulo na sua releitura da Santa Ceia. O movimento da dispersão ao autoexame. Perceba comigo os versículos seguintes. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados,
para que não sejamos condenados com o mundo. Diante desse texto, uma pergunta surge de maneira muito forte para a gente. A pergunta é: o que significa comer e beber da mesa do Senhor indignamente? Muita gente que faz parte de uma igreja cristã já se deparou com esse tipo de pergunta, tendo grande dificuldade para responder. Eu acredito que isso significa pelo menos duas coisas. Significa fazê-lo de maneira irrefletida e banal. Pois o versículo 26 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Existem pessoas que se aproximam desse momento como se ele fosse um momento qualquer. Como se do pão e do vinho não pudesse nos vir novidade alguma. Lidam de maneira banal, irrefletida, sem paixão, sem alegria, sem esperança. E com isso se aproximam da mesa do Senhor indignamente. Em segundo lugar, significa fazê-lo sem um sincero autoexame. No versículo 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. É necessário que saiamos da dispersão e partamos para o autoexame, olhando para as disposições do nosso coração, para as práticas da nossa vida, para as nossas atitudes, para as nossas palavras. E aí a gente tem um novo problema. Porque quando a gente faz uma autoanálise séria, profunda do nosso coração, a gente chega a uma conclusão complicada. Não há dignidade em nós. Alguém aqui pode afirmar diante de Deus que ao fazer uma autoanálise de si mesmo, não encontra um pecado sequer, uma palavra atravessada, uma atitude maldita. Quando a gente analisa o próprio coração, a gente se depara com o pecado. Mas este é um movimento indispensável para quem quer participar da ceia. Porque somente quem tem consciência do pecado descobre também a necessidade de um Salvador. A dignidade para participarmos da ceia do Senhor não está no fato de encontrarmos ou não perfeição dentro de nós, mas na nossa capacidade de perceber que somos impuros, imperfeitos e limitados, mas que nos aproximamos como quem procura encontrar o Salvador. É por isso que o apóstolo Paulo conclui o versículo de número 28 dizendo: examine-se cada um a si mesmo e então coma e beba do cálice. Se você fez uma avaliação do seu coração, se você analisou o seu interior e encontrou o pecado, arrependa-se diante de Deus, busque o Salvador e então coma e beba do cálice. A dignidade para participarmos da ceia não vem da nossa perfeição, vem da nossa capacidade de reconhecermos as nossas limitações e nos ligarmos ao próprio Cristo. Qual é o juízo para quem comer ou beber indignamente? Essa é uma outra parte do texto que parece bastante dura aos olhos de quem administra uma visão sobre Deus, que é recheada do amor, mas que não considera o prazer que ele tem por sua santidade também. Perceba o versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente que muitas pessoas, por participarem indignamente da mesa do Senhor, ou seja, não consideram
esse momento algo especial, fazem isso de maneira banal e irrefletida, e até mesmo fazem sem um autoexame para perceber a sua indignidade e a dignidade que Cristo pode lhes oferecer. São pessoas que se encontram fracas e doentes. Isso mesmo. Pessoas que participam disso aqui como se essa celebração fosse algo banal. Adoecem. Adoecem na mente, adoecem na alma, adoecem no corpo. E alguns desses já dormiram. Do que é que o apóstolo Paulo está falando? Da morte. A mesa que foi preparada para nos dar vida pode levar irreverentes e pessoas que banalizam o sagrado à morte. Por que a morte? Porque o Senhor deseja tirar a salvação deles? Eu acredito que não. Perceba comigo a continuação do versículo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Há um tempo atrás eu li um livro muito interessante sobre as disciplinas de Deus em nossa vida, e o autor, lido por mim, defende uma tese de que a última disciplina que o Senhor estabelece sobre a nossa vida é a morte. Quando não tem mais jeito, quando o coração está endurecido demais, quando a banalização toma conta de uma forma tão intensa, a única alternativa que Deus tem para garantir a salvação do sujeito é retirando a própria vida do sujeito. Tamanho endurecimento do coração, tamanha cauterização da mente dessas pessoas. Estão insensíveis para com Deus. Eu acredito que o quarto movimento, sugerido pelo apóstolo Paulo durante a ministração da ceia, é o movimento do egoísmo à comunhão. Perceba, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Ao comermos do pão, devemos responder a pelo menos duas perguntas. A primeira delas é: há pão para todos? Você já percebeu que durante a ministração da ceia, é muito comum que o pastor celebrante faça essa pergunta? Todos foram servidos? Há pão para todo mundo? E a gente normalmente lida com essa pergunta como se ela fosse uma pergunta que simplesmente fosse feita para ver se a gente tem um pedacinho de pão na mão, para esse ritual. O apóstolo Paulo amplia um pouco o significado dessa pergunta para a gente. Nessa noite, durante a celebração da ceia, que seja feita essa pergunta: há pão para todos? Nós não podemos partilhar do pão da comunhão, sem considerarmos as necessidades básicas dos nossos irmãos. Sem amor, como diz o apóstolo Paulo, de nada vale. De nada vale a beleza de um salão como esse. De nada vale a organização do nosso culto. De nada vale a ornamentação, as câmeras. Sem amor, de nada vale. A segunda pergunta que devemos responder diante da ceia é: o que eu posso fazer para que haja pão? Se há gente necessitada, se há pessoas carentes, o que podemos efetivamente fazer para suprirmos essa necessidade?
Não podemos lidar com a espiritualidade como se ela fosse uma via de mão única na direção do Senhor. Estamos de mãos dadas, caminhando na direção do Senhor. E precisamos nos responsabilizar pelas necessidades daqueles que convivem com a gente. Encerrando, para refletir e praticar. A Santa Ceia é uma refeição oferecida por Jesus, de graça, mas aos seus discípulos. Você já é um discípulo de Jesus? Não, eu não estou dizendo se você, estou perguntando se você simpatiza com a Chácara Primavera. Eu não estou perguntando se você acha interessante a mensagem de Jesus. Eu estou perguntando se Jesus é o Senhor da sua vida e se dos ensinos de Jesus vem a inspiração para a sua caminhada de vida, para o seu desenvolvimento pessoal. Ele é o Senhor da sua vida. Essa mesa foi preparada para os discípulos. Tudo que nós temos num domingo é algo que todos podem usufruir. Nós temos as músicas e nós participamos, nós temos as mensagens e todos participam, mas quanto à Santa Ceia, o Senhor Jesus preparou essa mesa para os discípulos. Você já professou a sua fé publicamente? Você já veio à frente de uma comunidade como essa para dizer: eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, dele vem a influência maior sobre a minha vida? A palavra nos diz que quando nós confessamos ao Senhor diante dos homens, Ele nos confessa diante do Pai que está no céu. Em 2 ocasiões aqui na Chácara Primavera, no ano, nós oferecemos essa oportunidade. Pessoas que encontraram em Jesus o Senhor de suas vidas têm a possibilidade de vir à frente e professar aquilo que interiormente passaram a crer. Você ainda não fez isso? Faça. Me procure após o culto. Procure o pastor Ricardo. Procure o Eduardo Baez, que aqui está. A gente vai ter todo o prazer em te orientar para que você dê esse passo e se torne um verdadeiro discípulo de Cristo. Você não tem se envolvido com ela? Faça um autoexame. Reconheça as suas falhas e limitações. Aproprie-se do perdão oferecido por Jesus. E então, coma do pão e beba do cálice. Você fez uma autoanálise séria do seu coração, da sua vida, das suas disposições, das suas atitudes, das suas palavras. Encontrou pecado, encontrou problema. Se arrependa verdadeiramente diante do Senhor. E se una ao único que pode purificá-lo de toda injustiça. Em 1 João, nós temos o seguinte: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Mas quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Queria te oferecer um tempo para orar. Um tempo para avaliar o seu próprio coração. Para refletir a respeito dos passos que você precisa dar a partir dessa mensagem. Seja o passo de se tornar um discípulo de Jesus hoje. Seja o passo de viabilizar a oportunidade de professar a sua fé publicamente. Seja o passo de confessar os seus pecados diante do Senhor, para que você possa participar dessa ceia com tranquilidade. E por que não pensar na carência dos nossos irmãos que precisam de pão? Existe algo a ser feito.
o que o Senhor espera de nós. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros e líderes da comunidade que foram convidados para ministrarem a ceia nesse momento, para que venham à frente. Na noite em que foi traído o Senhor Jesus, se assentou numa mesa como essa com os seus discípulos e partiu o pão. Partiu o pão como símbolo de algo que aconteceria nos próximos dias com a sua própria vida em favor dos seus amados. Logo após de haver ceado, partido o pão, Jesus tomou o cálice, símbolo da nova aliança, aliança que se renova dia após dia e que não pode ser quebrada, nem mesmo pelo meu pecado, nem mesmo pela minha teimosia, nem mesmo por minha insistência em me afastar de Deus. Porque dia após dia, Ele renova o seu desejo de me alcançar e me trazer de volta. Quero convidar o pastor Clinton para que venha à frente, a fim de que ore nesse momento, em nome da nossa comunidade, pedindo a bênção de Deus para esse momento, a fim de que verdadeiramente o Pai nos abençoe e nos fortaleça. Senhor, nós estamos aqui diante dessa mesa como participantes, como membros dessa grande família. Família que foi estabelecida ali na cruz do Calvário, família que nasce a partir desse gesto extremo de amor do teu filho entregar a própria vida por cada um de nós. Nesse momento nós te agradecemos porque por pura graça do Senhor, nós podemos fazer parte dessa família. E que esse pão seja mais do que qualquer pão. Que esse pão seja verdadeiramente alimento para a nossa alma. Possa simbolizar perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação contigo. Que este cálice seja mais do que simplesmente qualquer cálice, mas seja tomado com fé, na certeza do teu amor por nós. Purifica os nossos pecados por amor do teu Filho Jesus e enche-nos do teu amor. Nos dá, Pai, o discernimento espiritual daquilo que participamos agora como membros da tua família. É o que te pedimos por amor do teu Filho Jesus. Amém. Amém.
Vamos participar juntos do corpo e do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Deus e para nos reconciliar também uns com os outros, como família do Senhor, família de Deus. Que o pão e o vinho, preparados e servidos por Jesus a você nessa noite, o fortaleçam de maneira muito grande durante essa semana, durante o próximo mês, para que você possa enfrentar os desafios da vida, repleto de fé e debaixo da segurança de que não existe nada, absolutamente nada, que fuja ao controle do nosso Senhor. Que Deus derrame a sua paz sobre nós. Nós vamos orar, encerrando esse momento com o pastor Clinton, que também vai pedir a bênção de Deus sobre nós. Nosso Pai, obrigado pelos momentos que passamos aqui essa noite. Que a Tua graça e a Tua paz nos inunde, Pai, o coração durante a semana que vamos enfrentar pela frente. Se alguém chegou aqui cético, sem esperança, que saia dessa noite, desse lugar, com o coração revigorado. Se alguém chegou sem fé, que saia, Pai, com o seu coração aquecido pelo Teu amor. Que essa tenha sido, Pai, uma noite de salvação, de cura, de libertação. Que a Tua graça nos acompanhe durante a semana que vamos ter pela frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor eterno e sem medida de Deus Pai e que a comunhão, a consolação, o poder e a alegria do Espírito Santo seja sobre cada um aqui e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela terra hoje e sempre. Amém.